E aí, galera da obra? Vocês estão bom? Hoje a gente veio aqui mostrar pra vocês como tá aquela obra mais desafiadora que a gente já fez, de mais de 12 metros de desnível, sabe? Que a gente falou uns vídeos atrás. Depois de 6 meses de obra. Você acredita que já tá fazendo 6 meses? Mas e aí, o que tá rolando na obra? Quanto que a gente já gastou? Quais foram os perrengues que a gente passou até agora, completando 6 meses de obra? Pois é, e se você ainda não viu a parte 1 desse vídeo, corre lá no nosso canal, procura lá, que lá você vai ver muito mais detalhes sobre o lote, por que foi escolhido aquele lote, os detalhes do lote, e também como as máquinas entraram, os desafios iniciais da primeira fase de contenção. Agora em si nós estamos começando a subir a casa finalmente, né? Então corre lá que vai ter muita informação legal. Antes de tudo, eu sou a Angélica Pampolini, arquiteta. Eu sou Rafael Duran, engenheiro civil patologista. Chega de enrolação, bora pro vídeo? Bora! Depois de 6 meses de obra, em que parte estamos? Estamos começando a subir as paredes, yes! Então, a gente já teve muita coisa até o momento. A gente já passou pela fase toda a parte de projetos tinha sido já finalizada, né? E a gente fez a parte toda de contenção, que foi um super desafio pra gente entrar com as máquinas, tirar a terra, fazer também todas as estacas que a gente tinha que fazer. Fizemos toda a parte de fundação também, os muros que precisavam, e agora a gente está subindo as paredes. A primeira pergunta que vocês fazem muito por aqui é: e essa remoção de terra toda não vai afetar o vizinho, não criou nenhum dano nos imóveis vizinhos? E o que a gente tem para dizer é que não. Antes de tudo, a gente fez a vistoria cautelar em cada um dos imóveis vizinhos. Isso nada mais é do que eu, como engenheiro responsável, fui até os imóveis e fiz um scanner de como estava. O scanner que a gente diz é visual mesmo, né? Um check-up visual sobre como estavam as estruturas, como foi construído, pontos que a gente deveria ter um cuidado a mais e tudo mais, antes mesmo da gente começar a nossa obra. Então a gente mapeou tudo antes e está monitorando durante o andamento da obra. A parte mais crítica foi quando a gente de fato tirou a terra. Só que o cuidado a mais que a gente teve foi esperar o concreto de toda a contenção chegar na resistência ideal. Para isso a gente teve que ficar com a obra mais ou menos em stand-by quase que uns 15, 20 dias. Que a gente rompeu em laboratório uma amostra das nossas estacas e viu que o concreto mais novo já estava na resistência ideal. E só depois disso a gente começou a tirar a terra. Então a nossa estrutura já estava forte o suficiente para segurar todos os vizinhos sem ter problema nenhum. E aí a gente já está uns 2 ou 3 meses e a gente está monitorando os vizinhos, não teve movimentação alguma. Muita gente acha pelo visual que a gente só tirou a terra, mas não, gente, a gente não só tirou a terra. Nós não somos doidos. Tem muito concreto e aço enterrado. Tem muito concreto e aço ali, né? Parece, as estacas, elas são enterradas, então fica parecendo que é terra ali, mas tem concreto e aço, é muito concreto e muito aço segurando aquela terra. Então a gente não corre riscos mesmo, foi tudo muito calculado. Temos engenheiros calculistas estruturais, todos envolvidos, foi feito um projeto, então estamos bem resguardados com tudo, vocês podem ficar tranquilos. Segunda pergunta que muita gente faz aqui: para onde que vai toda essa água? Não vai ter infiltração, problema de mofo? Não, gente, não vai ter. A casa, ela tem os recuos, todos os laterais e de fundo que precisa. Ela só está encostada aqui na frente por causa da caixa de escada. E aonde que ela encosta, tem todo um trabalho de drenagem que está sendo feito justamente para não ter esse problema de infiltração dentro da casa. Como solução para isso, para essas paredes que vão estar encostadas na contenção, a gente tem duas proteções que a gente já pensou. Primeiro é a nossa manta drenante, que ela serve como impermeabilizante e uma camada drenante. E o segundo é o tipo da parede que a gente adotou. Por ser uma parede de isopor, né, com preenchimento de isopor, isso possibilita que, por mais que a gente tenha algum problema na nossa camada de impermeabilização que a gente colocou, essa umidade não consegue transpor o isopor, que é o recheio da parede. Ou seja, a parede do lado de dentro vai estar sempre seca, por mais que tenha algum problema na primeira camada de proteção. Então a gente tem drenagem e impermeabilização que não vão deixar essa parede mofar. E além do mais, a água vai escoar, porque a gente tem duas grandes caixas de captação de água que ficam embaixo. São duas casas, tem uma caixa embaixo de cada casa. E essa água toda vai escoar para dentro dessas caixas e essa água vai ser reutilizada para dentro das casas. E o excedente dessa água vai ser direcionado por uma galeria que vai passar pelo lote vizinho de fundo, que é o que a gente está usando como pátio de obra, né? A gente alugou esse lote, e vai sair lá na rua de baixo, tudo por gravidade, sem ter que bombear nada. E a terceira pergunta que o pessoal faz é:
E esse método de paredes que vocês escolheram, por que vocês optaram por ele? Pois é, a gente escolheu o modelo de painel de parede pronta, com preenchimento de isopor. A gente escolheu ele porque, como a gente gastou muito em contenção, desde lá da fase de orçamento, a gente já sabia que contenção era um custo muito alto, a gente precisou já em projeto pensar em soluções construtivas para casa que nos trouxessem viabilidade. E essa solução promete ser 40% mais barato do que uma construção convencional. Mas como é a primeira vez que nós estamos trabalhando com ela, a gente nos nossos cálculos colocou como se ela tivesse 20% de economia. A gente está sendo conservador nos cálculos para que o cliente não seja surpreendido no meio do caminho. Ou seja, esses 20% de economia que esse método nos proporciona, tem a tendência de nos proporcionar, ele vai ser o suficiente para buscar viabilidade para o cliente, para toda a construção. Lá no nosso canal do Instagram, a gente conta muito mais detalhes, vocês conseguem acompanhar muito mais de perto sobre essas técnicas, até os perrengues que a gente está passando com essa solução também, principalmente lá no Clube dos Assinantes, que é mais barato do que um cafezinho. É só você ir lá no Instagram e assinar o Clube dos Assinantes, que vocês vão ficar sabendo de tudo que acontece nessa obra e nas outras também. Mas esse sistema, ele tem esse acabamento de placa de concreto por fora e esse recheio de isopor. Então, é um sistema muito mais leve e tem um desempenho térmico e acústico muito melhor. Então, as casas vão estar sempre agradáveis, confortáveis, né? Todos os ambientes vão estar bem confortáveis internamente falando. Fora que, por ser um sistema mais leve, toda a estrutura da casa ficou mais leve, né? E a gente tem uma obra muito mais rápida. A gente está prevendo uma economia de tempo de 2 meses em relação a uma construção convencional. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho aí para não perder nenhuma das notificações e ficar por dentro de tudo que a gente tem aqui no nosso canal. E fica de olho que toda semana a gente atualiza pelos shorts o andamento dessa obra. Então, bora pra obra!